1 Samuel 16, verso 1 ao 13. Diz a palavra de Deus: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, santa, inerrante, infalível, perfeita, Senhor, útil para a nossa edificação, para o nosso ensino, para sermos perfeitos, Pai, e habilitados para toda boa obra. Fala aos nossos corações, Senhor, transforma a nossa vida através da Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Imagina que você vê uma casa muito bela, talvez uma casa da sua rua, ou uma casa que você admira muito na sua caminhada do dia a dia. Imagine essa casa muito bela, que tem uma fachada impressionante, com azulejos, com jardins, com aqueles portões muito bem feitos. Imagine essa aparência. Mas pense que se você fosse comprar essa casa, um dia algum engenheiro que acompanhou alguns processos de construção dessa casa dissesse a você: essa casa tem sérios problemas de fundação. Ela é bonita por fora, mas a fundação dela está condenada. A qualquer momento ela pode cair e desmoronar. Nós podemos parecer bem por fora, mas sem um coração firmado em Deus, tudo vem abaixo. As aparências enganam, não é mesmo? Se nós podemos estar bens por fora, dar uma boa aparência às pessoas ao nosso redor, mas se o nosso coração
não está firmado na rocha que é Deus, que é Cristo, tudo pode vir abaixo. Por isso que o tema dessa mensagem é: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. E aqui nós vemos o relato de Davi sendo ungido rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel queria um rei como outras nações. E Deus escolheu esse rei. Foi Saul, um rei conforme outras nações. E Saul fez um bom trabalho no início. Ele se comportou de uma forma muito boa, mas com o passar do tempo ele começou a ser desobediente. Ele, por exemplo, ofereceu sacrifícios, porque não teve paciência de esperar Samuel chegar para oferecê-los. E isso não cabia a ele fazer, mas ele, mesmo sabendo que não cabia a ele, ofereceu sacrifícios. Ele poupou o rei dos amalequitas, quando Deus mandou matar todos, até mesmo o rei. E assim Deus o rejeitou como rei de Israel. E nós vemos aqui nesse relato que Deus, ele valoriza mais a obediência, um coração sincero, do que uma mera aparência exterior. E Deus então vai constituir um rei segundo o seu coração. E esse rei, como nós lemos, vai ser Davi. E nós vamos meditar nessa passagem. O tema da mensagem é: cuide do seu coração. E como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, guardando o coração do medo. Guardando o coração do medo. Isso nós vemos do verso 1 até o verso de número 5. Vamos ler do verso 1 ao 3 novamente. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como eu posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel era já um homem idoso aqui. Era um ex-juiz de Israel, era um profeta, e ele estava aqui no momento que ele estava com a cabeça muito preocupada, porque, como foi dito, Saul já havia sido rejeitado como rei. E a palavra de Deus diz que veio da parte de Deus um espírito contrário na vida de Saul, ali para o atormentar. Ele estava ficando louco. E provavelmente Samuel ficava preocupado com isso. Em algum momento as pessoas iriam perceber que o rei deles estava louco. E Samuel via o pecado do povo, o pecado do rei, e se entristecia. E quando Deus chama ele para essa missão de ungir um outro rei, ele fica com medo. Ele fica com medo de obedecer à voz de Deus. Mas nos momentos que nós estamos preocupados e com medo, qual é a nossa vantagem? Assim como Samuel, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Deus fala conosco através da sua palavra. Na palavra de Deus nós temos a resposta para o caminho de escuridão, que nós consideramos de escuridão, mas para Deus um caminho que está claro, que já está tudo determinado. Deus vê o que o seu povo em trevas não pode ver. Vamos abrir lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa marcado aí o texto de Samuel. Abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso de número 6. Diz a palavra de Deus:
Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando o nosso coração está em trevas, quando nós estamos amedrontados, resplandece uma luz na nossa vida, e essa luz é Cristo. Deus vê muito mais do que as coisas aparentes. E Samuel aqui, ele não estava deprimido como geralmente muitas pessoas ficam. Quando uma pessoa fica deprimida porque o seu time do peito perdeu o jogo, quando uma pessoa está descontente, triste com o seu carro, triste com o seu estilo de vida. Não, Samuel está aqui triste por causa do pecado do povo, por causa do pecado do rei. Ele sabe que certamente muito sofrimento viria se as coisas permanecessem assim. E ele então se entristece com isso. A palavra de Deus diz, Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado é aquele que sente essa tristeza de uma perspectiva celestial diante das coisas de Deus. E se Samuel, um dos mais corajosos da fé do Antigo Testamento, ficou com medo, quem dirá nós? Quem dirá nós? Deus nos chama para uma vida santa, mas muitas vezes nós tememos, ficamos com medo de abandonar os nossos pecados, porque tememos perder coisas deste mundo, porque tememos perder amizades quando nós falarmos que não queremos mais frequentar os mesmos lugares. Tememos perder a aceitação social no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente da faculdade, na nossa escola onde nós estudamos. Pessoas têm medo de deixar os pecados e perder posições privilegiadas. Sabe aqueles esquemas de empresa? Para você subir, para você estar aqui, você tem que fazer isso aqui para mim. E às vezes não é algo que Deus se agrade. E a pessoa, por medo de perder a sua posição privilegiada, não abandona os seus pecados. Nós vivemos assim, mas Deus nos chama a enfrentar os nossos medos. Não podemos viver com esse medo, devemos prosseguir na fé de forma corajosa. Vamos ler os versos 4 e 5? Voltando para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 4 e 5. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Nós percebemos aqui que Samuel estava com medo de ir a Belém, mas quando ele chegou a Belém, as pessoas que estavam lá ficavam com mais medo ainda dele. Isso porque ali não é uma rota comum de Samuel. Ele ficava mais na região de Jerusalém. Mas Samuel explicou que a sua visita era uma inspeção pastoral, e também com o propósito de dar a bênção do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes o medo nos paralisa de obedecer a Deus. O medo nos deixa estagnados e nós não obedecemos a Deus. Pessoas, como foi dito, têm medo de romper com o pecado, medo de perdoar, porque acham que se perdoar aquela pessoa que ofendeu, talvez a pessoa vai fazer de novo, vai ofender de novo. E assim não obedece à palavra de Deus. Porém, em Cristo nós somos chamados a viver pela fé e não pelo medo. Vamos abrir em Apocalipse? Abre em Apocalipse 21, verso 8. Penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21,
verso 8. Olha o que o Senhor Jesus diz a João na revelação do livro de Apocalipse. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna, a separação entre uma pessoa e o seu Deus. E nós vemos aqui, o primeiro pecado aqui que João registra aqui, são os covardes. Está na mesma lista daquele que é incrédulo, assassino, imoral e por aí vai. O que Deus espera do seu povo? Que viva uma vida corajosa, que se posicione como um servo de Deus, que vença o pecado, que se coloque como alguém que serve a Deus nos ambientes em que está inserido, do seu dia a dia, no trabalho, em casa, vizinhança. Não podemos viver no medo. Então, cuide do seu coração, em primeiro lugar, guardando o coração do medo. E, em segundo lugar, vencendo a tentação das aparências. Isso nós vemos aí do verso 6 até o verso de número 10. Vamos ler novamente. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Imagine um treinador que vai escolher o capitão do time. O que ele vai olhar? Se for pela aparência exterior, ele vai olhar aquele homem mais forte, aquele homem mais alto, para ser o capitão do seu time. Mas quando ele escolhe esse capitão, ele percebe que é uma pessoa completamente disciplinada, indisciplinada no jogo. É uma pessoa que não respeita o seu lugar, não respeita o lugar dos demais e causa muitas intrigas. Mas quando esse capitão vê aquele jogador que talvez é mais discreto, talvez não é tão belo aos olhos visíveis, mas é uma pessoa que é disciplinada, que tem traços de liderança, ele percebe que é melhor colocar aquela pessoa como capitão do time. É assim que somos nós focamos muito no que nós vemos, nas aparências, e foi isso que aconteceu com Samuel aqui. Ele só podia perceber o que estava diante dele. Quando ele viu Eliabe, ele falou: certamente é esse, mas o Senhor falou que não. Nós também ficamos impressionados com aparências, ficamos impressionados com a beleza das pessoas, com o sucesso financeiro, com o carisma das pessoas. Muitas vezes o jovem, quando vai se casar, ou a jovem, foca mais nisso, na beleza que aquela pessoa tem e talvez na condição financeira também. Mas, segundo o padrão bíblico, essa é uma abordagem mundana de avaliação. É uma abordagem mundana. Como nós podemos cair nesse erro de focar somente na aparência e não no que está dentro, no coração, julgando as pessoas pela aparência
e não pelo caráter delas, julgando apenas o que nós podemos ver. Isso nós podemos ver até na liderança da igreja, quando nós vamos escolher um líder. Muitas vezes as pessoas olham, esse daí vai ser o líder ideal, porque já tem seus cabelos brancos, seus anos de liderança. Aquele ali não, ele é muito novo para isso. Esse vai ser o ideal, porque ele tem uma boa condição financeira, uma vida muito bem estabilizada, e é esperado que se tenha isso mesmo. Mas esse não é um padrão de escolha de liderança. Essa é uma abordagem mundana que nós criamos no nosso coração. As aparências podem nos enganar. Quantos de nós já vimos aquele produto que é maravilhoso, a embalagem impressionante, o comercial que aparece ali no YouTube quando nós queremos assistir uma pregação e vem ali aquele comercial atrapalhar, e é apresentado um produto maravilhoso, ou um serviço maravilhoso, a internet mais rápida. E quando nós adquirimos o produto ou o serviço, percebemos que não é nada daquilo. As aparências enganam. Nós devemos resistir a essa tentação das aparências. Muitas pessoas acham que alguém é muito crente porque usa terno, porque anda de roupa social o tempo todo, porque talvez algumas igrejas, porque cobrem a cabeça com um véu as mulheres. E isso não é padrão de santidade. Deus olha o que está dentro do coração. Ele escolhe os humildes e ele contraria as expectativas humanas. O exemplo disso é o próprio Cristo. Ele era um simples carpinteiro, mas foi rejeitado pelos líderes, pelos religiosos, porque ele não se encaixava no ideal do Messias que eles tinham em sua cabeça. Em Cristo nós aprendemos que a verdadeira beleza está em um coração transformado. Cristo pregava aos corações. Ele pregava que o ser humano tinha que mudar, que as pessoas tinham que mudar, e ele é o nosso padrão. Abra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 3 e verso 4. Aqui Pedro está falando das mulheres, mas vamos ver o que ele está dizendo aqui. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, se referindo às mulheres, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Embora Pedro aqui estava se dirigindo às mulheres, a aplicação que ele faz, que nós devemos ter uma beleza interior de um espírito manso, se aplica a todos nós. O que é um espírito manso? Um espírito disposto a ser guiado, assim como a ovelha é guiada pelo seu pastor. É isso que Deus espera de nós. Devemos resistir às tentações das aparências e ter uma vida com um coração transformado, manso, disposto a ser guiado, disposto a perceber aqueles que realmente são usados por Deus, aqueles que realmente estão sendo escolhidos para serem líderes de uma igreja, aqueles que realmente são pessoas que dá para se ter uma amizade, que dá para o jovem ou a jovem contrair um matrimônio. Esse é o padrão bíblico, olhar para o interior, não somente para o exterior. Cuide do seu coração, em primeiro lugar, guardando o coração do medo. Em segundo, vencendo a tentação das aparências. E em terceiro lugar e último, tendo um coração cheio do Espírito. Tendo um coração cheio do Espírito. Vamos ler do verso
de número 11 até o final, até o verso 13. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel aqui ele sabia como motivar uma ação, motivar uma situação. Ele viu que Davi estava sendo escondido ali da presença dele. Então ele falou: olha, enquanto não chegar aqui o seu outro filho, que não está aqui, nós não vamos nos assentar para comer. E ali rapidinho Davi foi chamado e colocado diante dos seus irmãos. E talvez Davi chegou ali cheirando a ovelhas. Imagine a cena, todos aqueles irmãos que eram tidos como os irmãos perfeitos, dignos de se tornarem reis, rejeitados por Deus. E Davi chega com um semblante simples, cheirando a ovelhas. Sem dúvida, essa foi uma imagem que desprezou os irmãos. Os irmãos provavelmente desprezaram essa imagem. Mas nós vemos como Deus escolhe os seus servos. Ele escolheu um pastor humilde para ser o rei de Israel. E Deus preparou esse pastor. Nós podemos ver aqui no capítulo 17, na próxima folha, lá no verso 34 até o verso 36. 1 Samuel 17, 34 a 36. Quando Davi se dispõe a lutar contra Golias e as pessoas, seus irmãos inclusive, duvidam dele. Olha o que ele falou ao rei. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Nós falamos do medo lá atrás. Aqui nós vemos alguém cheio do Espírito e cheio de coragem para enfrentar os inimigos de Deus. Esse era Davi, que é um tipo, uma pessoa que aponta para Cristo, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, pelas suas ovelhas. Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E Davi aqui prefigura a figura de Cristo no Novo Testamento. E nós vemos aqui, irmãos, que nós podemos ter um coração cheio do Espírito Santo quando nós estamos firmados na nossa rocha, que é o nosso Deus. E como nós podemos buscar essa comunhão do Espírito? Tendo comunhão com os nossos irmãos, orando sozinhos, tendo uma vida de oração na nossa solitude, no nosso quarto, mas também com a igreja, também com amigos, em reuniões de oração, vivendo de acordo com a palavra de Deus, confessando os nossos pecados, servindo de forma humilde, assim como Davi fazia isso. Ele serviu o próprio Saul, que tentou matá-lo inclusive, mas fazia isso de forma humilde, em disposição a servir a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que em Cristo nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós somos propriedades de Deus, com um selo que autentica isso,
que é o Espírito Santo na nossa vida, e somos chamados para viver para a glória de Deus. Como ter um coração cheio do Espírito? Vamos ver duas passagens. A primeira de Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20. Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20. O apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós nos enchemos do Espírito com uma vida de adoração a Deus, uma vida de louvor, seja na leitura, seja no cântico, seja na oração, dando graças por tudo, não reclamando de tudo, mas dando graças a Deus. Aqui quando Paulo fala de nós não nos enchermos com vinho, não nos embriagarmos com vinho, melhor dizendo, ele está falando, não tenha prazer na vida antiga que você vivia antes. Não tenha prazer no mundo, tenha prazer no Espírito, tenha prazer na vida no Espírito Santo, numa vida com Deus, numa vida na igreja. E como nós vamos evidenciar o Espírito Santo na nossa vida? Vá para Gálatas agora, Gálatas 5. Gálatas 5, verso 22 ao 26. Gálatas 5, verso 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É interessante aqui que Paulo fala no singular. O fruto do Espírito é. Então ele fala os desdobramentos desse fruto. Tem uma musiquinha infantil que diz que o fruto do Espírito é tangerina ou mexerica, que é um fruto só e tem vários gomos ali, E a ideia é essa mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês vivem numa vida do Espírito quando amam, quando têm paciência, quando vocês dominam suas paixões, porque a palavra de Deus é maior do que os pecados, e o Espírito faz vencermos os nossos pecados. Concluindo, meus irmãos, de todos os tipos de Cristo no Antigo Testamento, ou seja, pessoas, acontecimentos, instituições que prefiguravam a vinda de Cristo no Novo Testamento, talvez Davi é o maior desses tipos, porque ele foi ungido rei, ele foi profeta, nós vemos isso nos Salmos de forma muito evidente, e também nós vemos em Davi uma figura de um pastor. Cristo é o nosso bom pastor. Jesus não buscou a aprovação humana, mas falou ao coração das pessoas. Quando nós lemos Isaías 53, nós vemos que se alguém fosse olhar para a aparência de Cristo, jamais o escolheria como Messias. Mas foi o Messias escolhido de Deus, que não tinha formosura, e que no final do capítulo 52, Isaías fala que ele estava desfigurado. Como alguém creria nessa pregação?
Esse foi o Messias que deu a vida por nós, Cristo. E muitas pessoas devem conhecer como Davi conduziu sua vida. E sabem que ele errou em algum momento. Ele pecou. Ele cobiçou uma mulher que não era dele. Ele não só a cobiçou, como ele adulterou com ela. E como também matou o seu marido. Ou melhor, ele planejou a morte do marido dessa mulher, que era Batseba. Aí muitas pessoas podem perguntar, como Deus escolheu uma pessoa como essa para ser o rei de Israel? Não tinha alguém melhor? Como uma pessoa dessa pode ser alguém segundo o coração de Deus? A sujeira dos outros é sempre pior do que a nossa, né? Quando nós estamos na nossa casa e a pia está cheia de louça suja, aquilo não nos incomoda. Aquilo não diz muita coisa para nós. A qualquer momento vamos lá e lavamos no nosso tempo. Mas quando nós chegamos na casa de alguém que está com a pia toda cheia de louça suja, talvez a casa suja, as crianças virando a casa do avesso, isso para nós é um pecado. É um pecado, é algo que dá aflição. A sujeira dos outros é sempre pior do que a nossa. Talvez de perguntarmos, por que Deus escolheu Davi? Deveríamos perguntar, por que Deus escolheu a mim? Por que Deus foi escolher um traste como eu para ser o seu servo? Não observe os outros, olhe para você. Os pecados visíveis são somente um anúncio público do que está no nosso coração. Uma pessoa que adultera fisicamente, ela já tinha adulterado no coração antes. Uma pessoa que mata outra pessoa, ela já tinha matado essa outra pessoa no seu coração, fazendo com que tivesse ódio sendo ali enraizado no coração. Meus irmãos, nós vivemos em comunhão com Cristo, e a nossa comunhão com Cristo deve revelar a nossa pecaminosidade e fazer com que os momentos de culto, o momento que nós adoramos, confessamos os nossos pecados, afirmamos a nossa fé, entregamos uma parte apenas do que Deus nos deu em abundância, tudo isso, intercedamos a Deus, no momento que nós fazemos intercessões e pedidos a Deus, esses momentos devem revelar os pecados mais escondidos do nosso coração e fazer com que nós gritemos: socorro! Socorro! Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos têm visto a Deus. Cuide do seu coração. Olhe como Davi, após pecar com Batseba, ele orou a Deus, se quebrantou e falou: cria em mim, Senhor, um coração puro, não se afaste de mim a sua presença. Ezequiel escreveu que Deus tiraria de nós um coração de pedra e daria um coração de carne. Lá em Ezequiel 11, verso 19 e 20. Deus revelou isso a Ezequiel, que tiraria de nós um coração de pedra, um coração endurecido, que não leva em conta os pecados, que dá várias justificativas para os pecados, e daria um coração de carne, um coração sensível ao pecado, um coração quebrantado ao nosso Deus. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lá em Mateus 5, verso 8. Os que não são puros de coração não verão a Deus, mas os que são puros verão, porque Deus purificou cada um deles.
Por isso, meu irmão, minha irmã, cuide do seu coração, guardando o coração do medo, vencendo a tentação das aparências e tendo um coração cheio do Espírito de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude a viver assim. É um desafio para nós, mas nós estamos fiados naquele que deu a vida por nós. Que Deus nos ajude. Amém? Pode ir. A igreja pode se colocar de pé? Vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus. Cristo